Se você está gostando das resoluções da prova do PAS, não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever e compartilhar se você gostar, é claro. Galerinha, isso dá uma grande ajuda e um grande incentivo para eu vir aqui, né, e continuar com essas resoluções. Ó, sem enrolação, joga a vinheta e vambora. Olha só, galerinha, acompanhe a leitura comigo. Calor excessivo e desconforto térmico são efeitos de um problema ambiental urbano, conhecido como ilha de calor, ocasionadas pela substituição da vegetação por materiais como concreto e asfalto, por exemplo, que implica a dissipação do calor e o aumento da temperatura local. As ilhas de calor podem ser combatidas com boas práticas de urbanismo, como as mostradas nas imagens a seguir, né? Nós temos duas imagens aí. Garinha, então, quais foram as imagens que ele deu? Ele deu duas imagens aí. Uma imagem nós temos basicamente, né, um telhado verde, né, que é a imagem que está à sua esquerda, né, o telhado verde, e outra imagem que nós temos o telhado branco. Telhado verde porque eles utilizam a vegetação para cobrir aí, né, boa parte do telhado, quando não cobre todo o telhado. O telhado verde é um telhado em que eles utilizam a vegetação, né, e a vegetação torna ali, né, o ambiente interno do prédio nos dias quentes mais fresquinho e nos dias frios mais quentinho, né? Como que a gente pode colocar isso de uma forma mais bonita e precisa na física? Bom, a vegetação funciona como isolante térmico e não só como isolante térmico, mas também como isolante acústico, tá? É um eficiente isolante acústico aí para ser utilizado nas residências. É claro que ele vai ser muito mais preponderante para os andares mais altos da edificação, né? Aqueles mais próximos do telhado, beleza? Então funciona como isolante térmico e acústico. Olha que beleza. Você sabe que a vegetação, embora ela absorva uma parte da energia, né, solar, ela reflete outra parte. Ela tem uma taxa de reflexão, né, até como eu posso dizer, relevante, né? Ela absorve uma parte, utiliza no processo de fotossíntese, outra parte pode ser absorvida em forma de calor, né, e tudo mais. Só que boa parte dessa radiação vai ser refletida aí nesse processo. Enquanto que do seu lado direito nós temos o telhado branco, né? O telhado branco, galerinha, ele tem uma taxa de reflexão muito alta. A gente sabe que o corpo branco, uma das características do corpo branco é que ele é capaz de refletir todas as cores do espectro visível, né? E não só refletir todas as cores do espectro visível, mas inclusive refletir o infravermelho, por exemplo. Então, o corpo branco tem essa característica, né? Essa grande característica de ser capaz de refletir radiações solares, né? Inclusive. Então, quer dizer que o mais eficiente aí, se você for pensar em termos de refletir energia solar, é o telhado branco. Mas o telhado verde também reflete, mas não na mesma taxa de reflexão. Então, eles são interessantes porque, né, se você tiver, por exemplo, um telhado ali, né, uma cobertura de concreto, ou um telhado escuro, essa cobertura e esse telhado escuro, eles vão absorver uma quantidade de energia solar muito grande e vai transformar isso, né, em calor. Então, isso vai fazer com que, né, você crie ali uma ilha de calor. Você vai ter muito calor ali sendo absorvido pelo ambiente, né? Muita energia térmica sendo absorvida pelos telhados, né? Assim como ocorre no asfalto, né? No piso, né? Então a gente tem que pensar nessa taxa de absorção. E a gente sabe lá dos estudos de transmissão de calor que os corpos escuros, Garinha, os corpos escuros, eles absorvem mais energia, né? Enquanto que os corpos claros refletem mais energia. Então, corpo branco, a gente sabe que na ótica, do ponto de vista óptico, o corpo branco é aquele capaz de refletir todas as cores, o corpo preto é aquele capaz de absorver todas as cores. Para a gente, preto na física é a ausência de luz. Então, quer dizer que a luz chega no objeto, o objeto absorve essa radiação, né? E não reflete nada, e por isso você vê preto. Então, quando não reflete, você vai ver preto. E quando é capaz de refletir todas as cores,
É o branco. Inclusive, se você pegar o branco e iluminar o branco com azul, ele vai parecer para você azul, né? Se você iluminar o branco com azul, ele fica azul. Mas se você iluminar o branco com rosa, né, por exemplo, aí ele vai ficar rosa. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, mostrar para vocês, ó, a canetinha sendo iluminada com rosa. Aqui é difícil, né, de mostrar, mas enfim, o branco tem essa característica de refletir a cor com que ele é iluminado. Se essa parede aqui fosse branca, ela ia refletir muito bem o rosa e ela ia refletir muito bem o azul, beleza? Galinha, então quer dizer que as cores claras e as cores escuras, né? Ou os corpos claros e os corpos escuros têm essa característica. Inclusive, é por isso que o pessoal diz: ó, se você utilizar uma roupa clarinha num dia quente, o que que acontece? Você sente um conforto térmico melhor. Se você usar roupas escuras num dia quente, você vai sentir muito calor, não é isso? Então, por isso que a gente utiliza roupas claras, né? Tem a ver com reflexão de cores e absorção de cores. E, inclusive, você sabia que o corpo verde, por exemplo, uma planta verde, ele é verde porque ele é capaz de refletir somente o verde. Ou seja, se você iluminar com luz solar, né, a luz do sol é a mistura das 7 cores do arco-íris, né, e forma a luz branca, a luz do sol. O que que acontece? É, o corpo verde, que é a planta, ele absorve todas as cores menos o verde ele reflete. Por isso que você vê ele verde. Se você iluminar a planta verde com luz vermelha, ela vai ficar preta. Por quê? Porque o corpo verde não reflete vermelho, ele só absorve vermelho. Se eu iluminar com azul, vai ficar preto. Por quê? Porque ele vai só absorver, ele não vai refletir. Se ele não refletir, ele vai ficar preto. Quando não reflete nada, fica preto. Essa camisa é preta porque ela não está refletindo, ela está absorvendo, beleza? Então o corpo verde ele só fica verde quando iluminado com verde ou com alguma luz que contenha o verde, beleza? Uma mistura com verde, por exemplo, se não for, né, monocromática. Enfim, o que que a gente sabe sobre o telhado é, o, o telhado verde e o telhado branco? É que o branco é mais eficiente do ponto de vista de reflexão, porque, né, o branco reflete todas as cores do espectro visível relacionadas à radiação do sol, enquanto se você olhar para o telhado verde, ele reflete somente o verde, beleza? Vamos voltar então para a tela e ler a questão 59. A questão 59 diz: entre as duas soluções apresentadas, a utilização de telhados brancos é mais eficaz no que diz respeito à reflexão da luz, até aqui está perfeito, né? Uma vez que o albedo dessas superfícies é maior. Então, perfeito, né? Até o fim, tudo certinho, de fato, é isso aí. Talvez alguns alunos não tenham respondido essa questão por conta da palavra albedo, você teria que saber o significado de albedo, né? Albedo, galerinha, está relacionado a uma característica que a superfície, né, tem de refletir a luz solar, por exemplo. Então, quanto maior o albedo, maior é a capacidade de reflexão daquela superfície, beleza? Então, a gente pode simplificar a ideia de albedo como um coeficiente de reflexão do material. Por exemplo, o asfalto, ele tem um albedo muito baixo, né? Muito pequeno, uma taxa, uma capacidade de refletir muito pequeno, um coeficiente de reflexão muito pequeno, beleza? Vamos entender assim. Então, coeficiente de reflexão. Beleza? E esse coeficiente de reflexão você pode entender como a capacidade que essa superfície tem. Capacidade que uma superfície tem de refletir a luz solar, beleza? De refletir. Bacana? Então essa seria a ideia de albedo. Então é claro que o telhado branco ele é mais eficiente nesse sentido. Show de bola? Enquanto que, por exemplo, o asfalto ele tem um albedo muito pequeno, né? Uma taxa de reflexão, por exemplo, de 5%. Isso quer dizer que o restante vai ser absorvido, né? E aquilo vai ser transformado em calor, né? Então, quanto mais concreto, quanto mais alvenaria existir ali no local, maior
a capacidade de você criar naquela região uma ilha de calor. Quanto mais vegetação, menor, né? Vai ser a capacidade de você criar essa ilha de calor. Então, você colocar vegetação nos telhados diminui, né, nesse sentido, esse fenômeno da ilha de calor. Bacana? É isso. Espero que você tenha entendido a ideia. Isso tem muito a ver com os estudos que a gente fez de ótica e de transmissão de calor lá na segunda série, por isso que eu disse que era conteúdo programático, né, que inclusive é abordado no PAIS 2. Forte abraço para vocês e até o próximo vídeo, galerinha. Tchau, tchau!